E aí eu trago um desafio para vocês, meus caros telespectovintes. Pegue um dos princípios que a gente conversou agora a respeito desse livro, os princípios que Leonardo da Vinci tinha em sua vida, aplique na sua vida e compartilhe com a gente do Livrando Cast o melhor relato, né, de melhora, de que de fato o livro fez sentido, vai ganhar um exemplar desse livro aqui, do Pensando como Da Vinci. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim, saudações a todos vocês, meus caros telespectovintes. Aqui quem vos fala sou eu, Henrique Tomás. E dessa vez eu venho sozinho apresentar para vocês uma pequena demonstração do livro Pensando como Da Vinci. O episódio completo vai sair em breve, mas é um livro que a gente está trabalhando bastante no roteiro dele. Tá? Então eu venho sozinho hoje, o Guilherme não pôde estar aqui, lembrando não, acho que eu nem cheguei a comentar com vocês. E o Guilherme ele sofreu um acidente de bicicleta, ele se esborrachou no chão e acabou quebrando a patela do joelho, nem sabia que isso era possível, mas enfim, ele está se recuperando, né, faz algum tempo já, está fazendo fisioterapia, enfim, está bem. Mas ele não pôde vir até a minha casa ainda, porque ele está no período de recuperação. Então, vamos lá. Eu primeiro queria deixar os recados para vocês, os recados básicos, para vocês acessarem o nosso site. O nosso site está em reforma. O nosso grandiosíssimo Danilo do TI, ele está trabalhando para que vocês tenham uma experiência cada vez melhor com o site. Também eu gostaria de falar sobre o Apoia-se do Livrando Cast, né? O Apoia-se você vai ter lá um grupo como recompensa para a gente discutir. A gente foi meio que um clube do livro privado, só para os ouvintes telespectouvintes do Livrando Cast. Então, considere apoiar, é um valor pequeno, se não me engano são R$10, mas é muito pouco. É um valor assim que você vai estar me ajudando imensamente a continuar o projeto e também, além disso, a gente pode cada vez mais se dedicar mais ao projeto. Então é isso. Também tem o nosso canal no YouTube também. Acesse o nosso canal no YouTube. Se você já está assistindo pelo canal no YouTube, se inscreva, deixe o like também para ajudar bastante o vídeo chegar em mais pessoas por conta do algoritmo, certo? E também, né, o clássico, né, pedir para vocês compartilharem esse programa com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês gostam, para que a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas com as informações que os livros trazem pra gente, que podem de fato melhorar a vida da gente. Tem também as nossas redes sociais, o Instagram, tem o TikTok, o próprio YouTube também meio que virou uma rede social, então tem todas essas redes sociais a gente está presente. Tá? Então siga a gente lá também, curta os vídeos que a gente faz, os cortes. E eu acho que é isso de recado. Eu acho não, tenho certeza. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre o livro Pensando como Da Vinci. Esse livro é um livro muito, assim, ele esmiuça bastante a vida de Leonardo da Vinci a partir da perspectiva de como ele pensava, de como ele estruturava os pensamentos, a forma meio excêntrica que ele era. Eu vou pegar o livro para vocês só para mostrar a página só, então não ligue pro barulho que eu vou fazer com a cadeira agora. Esse aqui, ó, é o livro Pensando como Da Vinci. A gente está terminando mais um barulho. A gente está terminando o roteiro dele certinho. E assim que estiver pronto, a gente vai gravar o episódio completo. Certo? Eu vou deixar aqui só pra... Pior que nem apareceu. Fazer o quê? Vai ficar aqui mesmo. Então é isso, pessoal. Vamos começar então o episódio, né? Falando o que Leonardo da Vinci, acho que todo mundo conhece as pinturas, né? As pinturas, a Mona Lisa, por exemplo,
que é um espetáculo, foi feito no século XV. Enfim, todas as obras de arte de Leonardo da Vinci, mas ele não era só artista, né? Ó, segundo a minha colinha aqui que eu fiz mais cedo, as habilidades de Leonardo da Vinci. Ele era pintor, escultor, arquiteto, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, botânico, geólogo e cartógrafo. São 10, eu contei eu tenho 10 dedos, então eu contei nas minhas mãos, são 10 habilidades que ele se desenvolveu. E ele não era meia boca, não, né, nessas atividades. Todas as atividades ele fazia com extrema excelência. Então é isso. A gente vai tentar entender como que ele pensa, como que ele pensava, quais são o desdobramento das atividades que ele fez, certo? E hoje a gente vai fazer uma viagem então pela mente, pela cabeça de Leonardo da Vinci. É isso aí, hoje o episódio vai ser bastante bacana, principalmente para quem tá ligado à parte criativa, ou também não interessa. Esse livro é sobre inovação, sobre um gênio, basicamente um gênio, um dos maiores gênios da humanidade. Então vamos lá. Eu vou soltar a vinheta pra gente começar de fato o programa. Livrando Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de conhecimento. Voltamos. Pessoal, vamos começar então. Eu vou falar alguns fatos curiosos. Vocês sabiam que Leonardo da Vinci era isso aí é legal essa parte. Ele era vegetariano e costumava comprar pássaros engaiolados só para soltar eles. E isso tá aqui nesse livro. Eu não lembro em qual capítulo, mas tá aqui. E é muito doido, não, cara? Você pensar que na época, tipo, ninguém fazia isso, acredito eu, né? Até porque carne era difícil de achar. Então, a morte dos animais, corta essa parte. Então vamos começar com alguns fatos curiosos. Leonardo da Vinci, ele era vegetariano, não comia carne, e ele tinha um amor muito forte pelos animais. Algumas partes do livro até falam que ele gostava mais dos animais do que dos seres humanos, o que resume bastante também os nossos dias. Além disso, ele também comprava, tipo, os pássaros em gaiola. Antigamente tinha muito aqui, principalmente no interior. O pessoal vendia muito passarinho em gaiola. Então, na época também deveria ser a mesma coisa, se não pior. Hoje em dia não tem mais, né? Porque é proibido por lei. Mas antigamente tinha bastante. Então ele comprava esses passarinhos só para poder soltar eles daquela prisão da gaiola. Isso é muito louco. Pensar como o coração dele já agia, o coração intelecto dele agia com foco no bem, principalmente o bem dos animais. Outra coisa maluca também é que ele escrevia da direita, ele era canhoto, então ele escrevia da direita para a esquerda, não como que a gente é acostumado a escrever desde criança, da esquerda para a direita. Então isso é muito louco pensar também, porque era um cara extremamente excêntrico para sua época e até para os dias de hoje. E o contexto histórico que ele estava inserido era a Renascença italiana. Ele inclusive é de Florença na Itália, que foi o grande palco das atividades de Leonardo da Vinci. Outra coisa também é que, tipo, lá era meio que, tipo, que exemplo que eu posso usar? Tipo o Vale do Silício na época, com tanta inovação, todo mundo queria ser artista, era um renascimento de fato. Tem o renascimento científico, o renascimento artístico e o renascimento cultural dentro dessas cidades. Eu acho que, se não me engano, o nome são cidades-estados da Itália. E hoje, assim, se fosse abusar, ele talvez seria, comparando, ele seria meio que um Steve Jobs, um Elon Musk e um Pablo Picasso, tudo misturado, ou seja, misturando negócio com arte, a arte com ciência. Ele achava que tudo eram duas faces de uma mesma moeda, todas essas atividades. E aí agora a gente entra de fato nos 7 princípios do pensamento de Leonardo da Vinci. O primeiro que eu queria falar é
a curiosidade insaciável dele, sabe? Ele sempre foi muito curioso, ele perguntava por tudo, questionava tudo, até perguntas meio idiotas, mas ele questionava tudo. E eu acho que falta bastante isso pra gente hoje. Muitas vezes a gente embarca numa espécie de conformismo, onde tudo é o que é, mas não. Leonardo da Vinci ele buscava cada vez mais a verdade, as respostas que ele tanto desejava. E aí eu deixo para vocês algumas reflexões que vocês podem fazer. Por exemplo, nessa parte de curiosidade dele, para você exercitar a sua curiosidade, faça uma lista com 10 coisas, de coisas assim que você sempre quis saber, mas nunca parou de fato para pesquisar sobre aquilo lá. Eu acho que essa curiosidade, principalmente a curiosidade infantil, que a gente vai perdendo com o passar da vida, eu acho que ela é extremamente importante pra gente desenvolver coisas novas, criar coisas novas, fazer coisas novas. Então, de fato, acho que seria muito bom poder mergulhar nisso de cabeça, nessas dúvidas que a gente tem. A minha dica é o seguinte: faça uma lista com 10 coisas que você sempre quis saber e vá pesquisando. Faça um desafio semanal também, faça sempre uma nova pergunta, uma pergunta que tenha relação com seus interesses. Certo? Outro dos sete princípios de Leonardo da Vinci era o seguinte: teste de conhecimento. Aqui tem no livro fala um pouco de italiano, então aqui tá demonstrazione, que seria mais demonstração, mas aqui eles traduzem como teste do conhecimento. E assim, Da Vinci ele não acreditava em nada só porque alguém disse, né? Ou seja, se alguém chegasse para ele e falasse, olha, o céu é azul por causa que essa teoria antiga, ele reflete as luzes, ele reflete o oceano de dia e as estradas à noite. Isso aí é um absurdo, obviamente, mas se alguém chegasse e falasse para ele isso, ele não acreditaria logo de cara. Ou seja, o que ele faria? Ele buscaria conhecimento e buscaria averiguar se essa informação era correta ou não. E aqui está a parte legal da aplicação que a gente pode fazer hoje como exemplo de Leonardo da Vinci. A gente pode, por exemplo, essa época de eleição, o pessoal manda muito fake news e tal. Então, um exercício pode ser você se questionar aquilo, ver se aquilo realmente é real ou não. Pesquisar bastante e tudo mais, para não deixar mentiras te envolver, certo? Outra coisa também que você pode fazer é experimente algo novo e anote os resultados disso. Ou seja, meditação, por exemplo. Eu não acredito em meditação não funciona e tal. Faça durante alguns dias como demonstração prática. Vê se funciona, se não funciona. Eu acho que você falar assim da boca pra fora não funciona, sem ao menos ter testado isso, meio... Não é correto, né? Acho que a gente precisa sim, de fato, questionar certas coisas e também experimentar para ver se... para conhecer a verdade. Por exemplo, tem um vendedor que fala que nossa, eu tenho uma cadeira aqui que ela é muito confortável, ela é muito boa e tudo mais. Você não vai acreditar só no cara, você precisa experimentar aquilo para ver se de fato é. Então segue bastante por esse sentido, essa parte esse princípio de Leonardo da Vinci. O próximo princípio é sensazione, refinamento dos sentidos. Leonardo da Vinci, ele tinha os sentidos muito refinados, principalmente você consegue perceber nas obras dele, que ele pega e ele pinta aquelas coisas, pinta a natureza de Leonardo da Vinci, ela é muito viva, ela captura bem ele captura bem um cenário, de acordo, por exemplo, ele vai pintar um parque, ele pinta o parque, cada parte dele, ele deixa assim, o máximo de realismo possível. Ele captura a alma do momento. E pra gente, a gente precisa mais ter isso, porque na era hoje dos smartphones e tal, da internet, a gente perdeu um pouco aqui mesmo no roteiro diz,
Da Vinci era obcecado por observar tudo ao seu redor. Ele não só olhava, ele enxergava. Então é muito louco pensar que a gente perdeu essa capacidade. Eu, quando era criança mesmo, né, não tinha celular, não tinha nada. Então o que a gente fazia? A gente ficava olhando as coisas, admirando as coisas para poder entender aquilo. A gente ficava impressionado com poucas coisas. E hoje em dia, com o celular, tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens também. Quando a gente está em algum lugar e a gente não tem nada para fazer, a gente simplesmente abre o Instagram e fica assistindo vídeos ou vendo fotos e coisas do tipo. Eu acho que exercitar bastante essa parte de não apenas observar, mas enxergar de fato, compreender tudo que está acontecendo. Isso não é só com a visão, com a audição também, escutar os barulhos. Inclusive tem um passarinho cantando agora aqui, não sei se saiu no áudio. Aí agora eu acho que eu acredito que tenha saído. E a gente precisa escutar, a gente precisa, por exemplo, quando você vai comer uma comida, a gente precisa de fato experimentar aquilo. Hoje em dia a gente come pá, e já vamos trabalhar. Não, eu acho que a gente precisa cada vez mais focar nesses sentidos da gente, né? Pra gente poder aproveitar melhor a vida, entendeu? Porque hoje em dia, como eu disse, é tudo tão rápido, tudo tão frenético, e a gente perde uma parte importante, que é a parte da experimentação da realidade, experimentação do mundo ao nosso redor. Uma coisa que é um desafio que eu deixei nesse roteiro é o seguinte: desafio dos 5 sentidos. Escolha um objeto comum e passe 5 minutos explorando com cada sentido. Você vai se surpreender com o que vai descobrir. Ou seja, pegue aí uma fruta, uma garrafa, um quadro, alguma coisa assim, e veja, não veja, enxergue aquilo lá com todos os seus sentidos. O que for possível também. Você não vai comer um quadro, né? Você não vai lamber o quadro. Você vai apenas apreciar, ver certinho a arte e tudo mais. Um delicioso copo de um suco, por exemplo, uma vitamina de abacate, você beber aquilo, sentir a cremosidade e tudo mais. Enfim, é a gente voltar às nossas raízes, porque hoje em dia a gente, como eu disse, a gente come tudo tão rápido e tá tudo tão acelerado ultimamente que a gente não tem tempo para esse tipo de coisa que é extremamente importante. A próxima é esfumato, abraçar a ambiguidade. Para Da Vinci, a vida não era preto e branco, era um degradê cheio de cinzas. Ou seja, não é binário as coisas, não é sim ou não. Algumas são, de fato, sim ou não. Mas se a gente for parar para pensar, existem muitos tons de cinza. E uma dica muito legal é a seguinte: na próxima vez que você enfrentar um problema complicado no seu trabalho, na sua vida, enfim, qualquer área da sua vida, em vez de procurar uma solução rápida, explore todas as possibilidades e a resposta ela pode estar ali, uma melhor resposta, ou uma combinação de soluções, tudo mais. Se você tem algum problema, por exemplo, para se locomover de forma urbana, eu estive em São Paulo esses dias e vi que tem bastante essa dificuldade. O trânsito é maluco, as pessoas são malucas. E isso eu me incluo também quando eu estou dirigindo no trânsito, porque é um negócio assim muito frenético. Então o que a gente faz? A gente poderia pensar formas de conquistar o mesmo objetivo, só que de formas diferentes. Como, por exemplo, meu objetivo era ir para São Paulo. Eu poderia ter ido de ônibus, eu poderia ter pegado uma carona para mim não precisar dirigir, e assim eu vou explorando as possibilidades. Então é muito legal pensar sobre isso, pensar que às vezes a resposta mais rápida que a gente pensa, putz, eu preciso ir para São Paulo, vou pegar meu carro, talvez não seja a melhor opção. Você poderia buscar outras opções antes de fato tomar a decisão. Isso é muito importante, né? O próximo princípio é arte e ciência. Ciência, eu não sei como que se pronuncia isso, mas é equilíbrio entre arte e ciência. Da Vinci ele não via a diferença entre arte e ciência. Para ele, como eu disse anteriormente, eram duas faces de uma mesma moeda.
tanto que você percebe uma técnica absurda nos desenhos de Leonardo da Vinci. O próprio homem vitruviano aqui tem os tanques que ele dirige. Ele fez protótipos de tanque de guerra em 1500. Acho que não vai dar para enxergar direito aqui embaixo. Enfim, Leonardo da Vinci, ele era um gênio. E ele era um gênio porque ele misturava ciência com arte e arte com ciência. E uma dica legal é a seguinte, complementando o que eu falei anteriormente, tente buscar mais de uma solução. Pode ser uma solução mais lógica, mais racional, mas também pode ser uma solução mais instintiva, mais emocional. Ver qual das duas dessas opções é a melhor forma de se resolver um problema. Então fica a dica aí, hein? Lembrando que eu não estou acostumado ainda, eu estou olhando para a tela do computador para relembrar os principais pontos, e também eu tenho que olhar para a câmera. Eu não consigo olhar para os dois ao mesmo tempo. Então, se eu tiver muito tempo olhando aqui para a tela do computador, é isso, tá? Só não me critiquem, por favor. O próximo princípio é o corporalitar. Eu acho que é isso, não sei como se pronuncia isso, mas é o cultivo da graça, da ambidestreza, condicionamento. E Da Vinci, ele sabia que ele sabia que se você tivesse um corpo saudável, isso levava a uma mente saudável. E hoje a gente, né, com vários estudos aí apontando algo que ele já sabia já no século XV. Então, puxa vida, a gente precisa ter esse foco de se cuidar e tudo mais. E o próximo princípio é o connessione, reconhecimento da interconectividade. Esse aqui também é bastante interessante, porque ele fazia inúmeras coisas, por exemplo, como eu disse, arte e ciência, arquitetura, tudo tava no mesmo balaio, tudo estava interconectado. E ele buscava padrões, muitos padrões em tudo. E os padrões, por exemplo, que havia na arte e na ciência, ele conseguia fazer essa interconectividade e criar coisas incríveis. Eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode aplicar os pensamentos de Leonardo da Vinci na nossa vida cotidiana. Por exemplo, a Maria, ela é desenvolvedora de software. E aí ela pegou o princípio do curiosidade. E ela foi buscando cada vez mais respostas, encontrando formas de conseguir desenvolver um trabalho melhor. E com isso ela conseguiu uma eficiência de 30% no lugar onde ela trabalhava. Então isso é muito importante. O outro exemplo é o João, estudante de medicina, que usou o Sensazione. Deixa eu só ver, Sensazione me lembra sensação, mas é bom ver, né? Certinho. Demonstrazione, curiosidade. Aqui, Sensazione. Refinação não existe. Refinamento dos sentidos. Ou seja, ele usou esse princípio Sensazione para melhorar suas habilidades de diagnóstico, ou seja, diagnosticar, saber o que a pessoa tem, fazer como se fosse uma investigação de um detetive para poder saber exatamente o que a pessoa tem, qual é o problema dela. Ele começou a ter uma observação mais detalhada a respeito. Ele não é igual aqueles médicos, por exemplo, de UPA, de posto de saúde. Você chega, você senta na cadeira, né? Às vezes não tem nem cadeira para você sentar, é só você vir, fala o que você tem, e aí de repente ele te receita um paracetamol, um anti-inflamatório, e você vai embora, mesmo se você tiver com a perna quase sendo amputada. É mais ou menos isso que eles fazem. Obviamente é um exagero meu, mas não deixa de ser verdade em muitos casos. Então, esse exemplo desse médico,
ele começou a utilizar mais dos sentidos, para enxergar, para ouvir, para ver, para poder conseguir de fato diagnosticar a pessoa com o problema correto que a pessoa tem. Porque muitos médicos hoje em dia, eles trazem diagnósticos errôneos, né, o que pode trazer muita dor de cabeça para quem está passando no médico. E um outro exemplo, que é a da Ana. Ela aplicou esfumato em suas negociações, e para abraçar, o esfumato é da ambiguidade, né? Ela conseguiu fechar mais acordos flexíveis e benéficos para ambas as partes, tanto para ela quanto para os clientes dela. Então a gente vê aqui que cada parte do que a gente conversou hoje, ela pode ser muito bem direcionada para poder resolver problemas do nosso dia a dia. Então é muito importante que a gente tenha esse lado da ambiguidade, porque, por exemplo, numa negociação, o cara pode falar: eu só fecho esse negócio por 20 mil, e você quer que ele feche o negócio por 50 mil. Então, às vezes, uma negociação, você pode falar: eu dou um certo valor para você, você quer os 20 mil, mas está muito abaixo. Eu posso até concordar, por exemplo, com 30 mil, mas você vai ter que prestar um outro tipo de serviço. Enfim, negociação. Negociação na hora de comprar, de vender, tudo mais, é extremamente importante. Como o exemplo da Ana, que conseguiu fechar acordos mais flexíveis e benéficos. Eu gostaria muito de comprar seu, mas eu tô sem dinheiro agora. Falar: você pode comprar a prestação, só que depois você me paga um valor X. Então é mais ou menos isso, né? Saber que não é só 0 e 1, 0 e 1, não e sim, não e sim, sim e não, não, enfim, não é só isso. Por exemplo, numa negociação existem várias nuances de você querer negociar com a pessoa. Então fica essa dica aí. E esses foram os 7 princípios e um exemplo simples para vocês entenderem como cada parte do que eu falei para vocês hoje pode ser usada na vida de vocês para benefício próprio, benefício pessoal e profissional e algum outro tipo de benefício. Esse é dois dos legados, assim, sendo bem curtinho mesmo, porque já está chegando no final do episódio. A gente pode pensar que Leonardo da Vinci era um polimata, e hoje em dia, qual que é o conselho das pessoas? Se especialize numa área específica. Não é como o Leonardo da Vinci fazia, que ele se especializava em praticamente tudo, né, que tinha ao seu alcance. Ele vivia estudando. A cabeça dele era como um playground para diversos pensamentos e possibilidades. Então, seja como Da Vinci, pense como Da Vinci, né? Até o nome do livro, Pensando como Da Vinci. Mas, de fato, abra essas portas para a gente poder cada vez mais entender, compreender o mundo, como Leonardo da Vinci fazia. Encaminhando para o final do episódio, vamos dar uma recapitulada. Primeira coisa, curiosidade insaciável, que era uma das coisas que Leonardo da Vinci tinha em si. Pensamento crítico, pensar de forma crítica, não acreditar em tudo que se fala, em tudo que é transmitido pelas pessoas. Sentidos aguçados, ele poder entender coisas, ver coisas que as outras pessoas não viam, nem lá naquela época, nem agora. Agora acho que piorou, né? Abraçar a ambiguidade. Talvez não exista só um caminho para você seguir, existam vários outros caminhos para você seguir. Quando você quer alcançar um sonho, um objetivo. Então, essa ambiguidade de caminhos para levar no mesmo objetivo. Misturar arte com ciência, que ele já fazia,
Cuidar do corpo e ver as conexões com tudo. Cuidar do nosso corpo, da nossa mente e também ver que tudo está interconectado de alguma forma. Essas são coisas bastante profundas para vocês pararem para pensar e refletir sobre o episódio de hoje. E aí eu trago um desafio para vocês, meus caros telespectouvintes. Pegue um dos princípios que a gente conversou agora a respeito desse livro, os princípios que Leonardo da Vinci tinha em sua vida, aplique na sua vida e compartilhe com a gente do Livrando Cast o melhor relato, né, de melhora, de que de fato o livro fez sentido, vai ganhar um exemplar desse livro aqui, o Pensando como Da Vinci. Certo? Então eu espero que vocês tenham aproveitado todas as dicas, todos os princípios que a gente passou no episódio de hoje. Foi um episódio mais curto, mas acho que não perdeu a qualidade que a gente trabalha. Acho não, tenho certeza. Depois desse roteiro, vocês viram que eu nem olhava muito pra câmera, tinha que ver mais o roteiro, pra mim não falar abobrinha pra vocês, porque esse roteiro aqui tá muito dos bons. Então é isso, pessoal. O episódio completo do Pensando como Da Vinci vai vir ainda. E eu deixo o desafio para vocês, pegar algum princípio desses que eu comentei hoje, que eu falei hoje, aplicar na vida de vocês e relatar a melhora pra gente nas redes sociais. Pode ser por mensagem privada ou nos comentários das nossas postagens. O melhor exemplo de melhora, de mudança na vida vai ganhar um exemplar desse livro aqui para vocês lerem. Totalmente de graça. A gente envia para todo o Brasil. Que legal, né? Vai ganhar um livro novo aí, mas primeiro vocês têm que colocar em prática tudo ou parte de tudo que foi falado nesse episódio, beleza? Então é isso, deixa os recados novamente, né? Deixa eu só ver aqui quais são os recados. Os recados de sempre: acessar o nosso site, o livrando.net, apoiar o Livrando Cast por meio do Apoia-se, são R$10 só, você entra pro Clube do Livro, que a gente possa discutir mais sobre ideias profundas, ideias interessantes, ideias que de fato farão diferença na vida de vocês, como desse livro aqui. Então considere apoiar o Livrando Cast pelo Apoia-se, um valor pequeno, acredito que vai fazer muita diferença na vida de vocês, poder conversar com a gente, poder conversar com os outros integrantes sobre conceitos, sobre coisas. A gente vai fazer meio que um clube do livro privado do Livrando Cast. Também peço para acessar o canal no YouTube, compartilhar os vídeos lá, dar like, se inscrever no YouTube e compartilhar o programa com outras pessoas que vocês gostam, com outras pessoas que vocês amam, que de fato vai fazer diferença na vida de vocês esse material, certo? Aí também eu peço para acessar as nossas redes sociais, o Instagram e tudo mais, seguir a gente no Instagram, no TikTok, em demais redes sociais, que a gente está em todas as redes sociais, acho que conhecíveis, menos aquelas que vêm da China, que eu não lembro agora. E é isso, eu fico por aqui, deixo os meus bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada. Enfim, até mais para vocês, meus caros telespectouvintes. Tchau, tchau. Lembrando que o melhor relato sobre a aplicação dos princípios do livro Pensando como Da Vinci vai ganhar um exemplar do livro. Vai ganhar um exemplar do livro na sua casa sem custo algum, beleza? Então é isso. De novo, os meus bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim. Até mais para vocês, meus caros telespectouvintes. Tchau, tchau. Livrando Cast. Livrando o quê? O meu, o seu, o nosso podcast do conhecimento.